E aí, pessoal, beleza? Maravilha, né? Então, depois de cerca de 2 anos longe do YouTube, estamos de volta e agora com uma programação totalmente diferente. Os nossos objetivos são os mesmos. A nossa proposta é ficar ricos, porém não mais em 4 anos, mas em 5 anos. Parece muito, né? Mas por que 5 anos? Vou explicar para vocês. Tem muitas pessoas que vendem uma ideia de enriquecer em 6 meses. Eu não conheço ninguém que enriqueceu em 6 meses. Dentro da minha bolha não tem. E então, se não está funcionando, por que a gente não pode tentar fazer de uma forma que possa funcionar? Porque eu estou observando ao longo do tempo que muitas vezes, quando chega muito dinheiro na mão de alguém, de uma vez ou num período muito curto, a pessoa não consegue lidar bem e faz muita besteira, desperdiça o dinheiro e arruma problema. Então, a nossa ideia é a gente desenvolver um método que a gente consegue ficar rico sem arrumar problema, sabe? De forma sólida, de forma honesta, de forma gradativa, de forma responsável. Então, essa é a nossa proposta, ok? A gente vai trabalhar da seguinte forma: a gente vai trabalhar em cima de uma escada que eu chamo de escada da riqueza, ok? Aqui o primeiro degrau é para quem recebe acima de R$ 1.000. O segundo degrau acima de R$ 2.000 e assim sucessivamente. Acima de 3.000, acima de 4.000, aí tem acima de 5 e acima de 6.000 reais, ok? Nós vamos trabalhar nessa faixa aqui de renda mensal, beleza? Então, para quem que é direcionado o nosso trabalho? Para as pessoas que são pobres, mas elas sabem que têm um potencial. Elas sabem que elas têm condições de ter uma vida melhor, ou até mesmo enriquecer, ser bastante prósperas. E eu não quero direcionar as nossas lições para quem está satisfeito, porque tem muitas pessoas que são pobres, mas estão satisfeitas. Às vezes tem uma casa simples, às vezes nem tem carro, móveis simples, às vezes uma alimentação básica, mas a pessoa está satisfeita, está tranquila, ela não reclama de ninguém, ela não reclama do governo, não reclama dos pais, não reclama de Deus, não reclama de nada, ela está satisfeita. Então, as nossas lições não são direcionadas a essas pessoas, somente as pessoas que acreditam que podem melhorar de vida, que esforça e queria ter uma renda melhor e não consegue juntar um dinheiro, não consegue ter bens interessantes que realmente venha trazer ali uma alegria, uma satisfação. Então, as nossas lições são para essas pessoas. Começando por mim, que sou pobre há 52 anos e eu estou inconformado. Eu tenho estudado como enriquecer há muito tempo e não tenho conseguido êxito. Então, agora, eu consegui desenvolver um programa que a gente vai fazer o que os ricos fazem. Teoricamente, se nós fizermos o que os ricos fazem, a gente vai ficar rico como os ricos são ricos. Então, essa é a ideia. Então, você que se enquadra nessa situação de querer melhorar de vida, você vai ser muito bem-vindo às nossas lições. É, serão, será uma lição todos os dias. Essa é a ideia. Eu espero conseguir fazer isso, né? É um desafio muito grande, mas eu espero conseguir fazer realmente uma lição por dia. Primeiro para mudar a minha vida, mudar o meu jeito de ser, as minhas ações. E eu vou estar mostrando para vocês tudo que eu vou estar fazendo, que eu aprendi como que os ricos fazem, continuo aprendendo, e vamos acompanhar realmente se nós vamos ter resultado. Então será um trabalho dinâmico,
ok? É, então é isso, beleza? Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês, de antemão, é o seguinte, é fazer uma pergunta. Por que realmente que eu fiquei pobre desde o nascimento até agora aos 52 anos? Por quê? Você, por que você é pobre a vida toda também, até hoje? Às vezes tem aqueles altos e baixos ali, mas se você for olhar ao longo da história, é uma vida de pobreza. Por que será? Quem tem interesse que a gente fique pobre? Quem é responsável por isso de fato? Por quê? Quais são os porquês? E muitas pessoas culpam as pessoas ricas. Ah, os ricos são culpados da gente ser pobre. Ah, meu pai é culpado. Ah, Deus é culpado. Isso é importante? Digamos que sim, mas o mais importante é a gente descobrir como deixar de ser pobre. E eu acredito que eu descobri. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? E eu tenho uma ideia de que o porquê que a gente é pobre, eu acho que é por causa disso aqui, olha. Posso estar enganado, tá? É uma impressão minha. Aqui estou eu, beleza? Feliz da vida e tal. Como eu nasci pobre e eu convivo com pessoas pobres a vida inteira, né? 99,9% das pessoas que eu convivo são pessoas tão pobres quanto a mim, pouco mais ou pouco menos. Então, é muita gente que é do mesmo jeito. Então, um ajuda o outro, um contagia o outro a todo mundo permanecer do mesmo jeito. Virou uma coisa normal. A gente nasceu pobre, é pobre, e está todo mundo na mesma situação. Às vezes acontece que um ou outro se sobressai, mas no universo de 100, 200, 300 pessoas, uma pessoa se sobressai. E essa pessoa que sobressai, ela não nos ensina. Não é normal isso, a pessoa ensinar o que fez para poder vencer na vida. A gente não sabe. Então, fica os outros todos para trás e somente uma pessoa se sobressai. Então, a nossa ideia é: nós, pobres, vamos ajudar uns aos outros para todos nós crescermos, todos nós melhorarmos de vida, todos nós começarmos a subir essa escada da prosperidade ou escada da riqueza, como queiram, sem ficar estático. Tem muitas pessoas que estão aqui a vida inteira nessa renda. Puxa, não dá para melhorar nada? Outras pessoas estão nessa renda dos últimos 5 anos, mas vai ficar sempre aqui, não dá para melhorar nada? Será que não? Então, a nossa proposta é: dá para melhorar. Quem está aqui, pula para cá. Quem está aqui, pula para cá. E o objetivo é continuar subindo, de forma, como eu disse para vocês, de forma sólida, de forma firme, de forma coerente, de forma honesta. Então, essa é a ideia. Como? Igual eu disse para vocês, fazendo o que quem já está aqui faz, espelhando essas pessoas. Elas estão fazendo alguma coisa, a gente vai fazer a mesma coisa, então, teoricamente, nós vamos conseguir os mesmos resultados, ok? Bom, as nossas lições vão começar no dia 27. 27, se eu não me engano, deixa eu me conferir. Eu estou na dúvida aqui, vai dar numa terça-feira. As nossas lições vão começar, então, numa terça-feira, vai dar dia 28, perdão, dia 28 de julho, ok? Então, eu preciso que você consiga um caderno, pode ser um caderno usado, lápis, borracha, uma caneta, possivelmente uma régua também, porque nós vamos anotar muitas coisas e fazer alguns desenhos, ok? Então, se prepare e eu estarei aqui para te ajudar, porque até hoje ninguém nunca me ajudou a mudar de vida. Nunca, ninguém chegou ao Almeida. Cara, eu vejo você trabalhando tanto, eu estou conseguindo ter resultados bons na vida, eu fiz algumas coisas que está dando certo, eu queria compartilhar com você. Você quer saber? Você quer crescer? Ninguém nunca falou isso para mim, mas eu estou falando para você. E se ninguém nunca falou para você também, então pode contar comigo, ok? Estarei aqui
Esforçarei para estar todos os dias. Por quê? A gente tem que mudar todos os dias. Não é, ano que vem eu vou mudar. Ah, um dia eu vou ficar rico, um dia eu vou melhorar de vida. Não, não é assim. Eu descobri que a gente tem que mudar hoje. É hoje que a gente precisa fazer alguma coisa diferente do que a gente faz para conseguir o nosso objetivo. Então, nós teremos lições todos os dias, uma parte teórica e uma parte prática, e a gente vai aplicar isso todos os dias. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir resultados extraordinários, ok? Então, a gente se vê no dia 28 de julho. Até lá, um abraço.